Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente bater esse papo, pra gente trocar essa ideia. E meus queridos, ó, se você já puder deixar aquele like, se você puder também já colocar o seu comentário a respeito dos assuntos que nós vamos conversar hoje aqui. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da A2C Promotora. Começo de ano, a coisa apertou? Agora a fatura da praia chegou? Não se preocupa, que você tem a possibilidade de fazer a antecipação do seu fundo de garantia. Inclusive, a A2C Promotora, eles organizam tudo isso para você, de maneira gratuita. Ah, Neto, tô te falando. É de maneira gratuita. Você pode acessar o link que eu estou colocando fixado abaixo, e se você estiver precisando daquela forcinha agora, é a hora de você chamar o pessoal da A2C Promotora e ver as possibilidades de antecipar o fundo de garantia. Você que trabalhou de carteira assinada, a empresa fez o recolhimento, isso é um direito seu, mano. E o seguinte, hein? Gratuito. Eles não cobram nada nem para consulta, para ver se você tem a disponibilidade, e nem também para você utilizar os serviços. A2C Promotora, galera, não deixe de acessar lá para dar aquele alívio ou para fazer novos investimentos também. Tamo junto. Pessoal, vamos lá. Eu quero conversar com vocês aqui sobre um assunto que aconteceu. Que assim, mano, os torcedores do Botafogo é aquele negócio, né? Os times fazem as cagadas, os clubes fazem as cagadas, os grandes veículos de imprensa lançam as matérias com as cagadas, e o culpado é sempre o torcedor da internet. O torcedor da internet é o cara que influencia as decisões da diretoria, é o cara que coloca o clube em crise. Eu já enfrentei várias e várias vezes opiniões mais críticas de torcedores palmeirenses mesmo, falando assim, por vocês aí ó, que fica fazendo vídeo da internet que acontece isso com o Palmeiras, do Palmeiras ser eliminado, do Palmeiras ser um time que às vezes fica sem confiança. Ué, peraí, a culpa é minha, irmão? Não. A culpa é do técnico, a culpa é da comissão técnica, a culpa é da gestão, que não oxigena, que não organiza a equipe, que não planeja da maneira como deveria planejar. A gente da internet aqui, principalmente eu não sou jornalista. Eu não sou jornalista. Tem muitos que estão aqui na internet que sim, eles têm informações, eles vivem os bastidores dos clubes. Então eles são jornalistas, eles têm isso como profissão e eles carregam isso aqui pro YouTube. Mas eu sempre falei aqui, isso daqui é um canal de opiniões e de críticas pessoais. É uma conversa, é uma ideia que a gente troca aqui. E até por isso que eu falo, que eu sempre gosto de ter as opiniões de vocês aí também. Pra complementar esse debate, essa discussão nossa. Então tudo que eu trago aqui, eu acredito. Eu sempre trago os créditos justamente pra mostrar, ó, quem trouxe essa informação foi fulano de tal. Eu acho isso, isso e isso. Apenas isso. Eu sempre tive essa prática aqui dentro do YouTube e eu faço isso porque é a intenção do canal, eu não sou jornalista e também serve como respaldo das informações que a gente conversa aqui. E por que eu tô falando tudo isso? Galera, eu tô falando tudo isso porque tem torcedores botafoguenses que estão bravos com os vídeos do canal. Ai, meu Deus. Se eu faço vídeo do Palmeiras, ficam bravos com o Palmeiras. Se eu faço do Corinthians, ficam bravos por causa que é do Corinthians. Se eu faço do Flamengo, ficam bravos por causa que é do Flamengo. Daqui a pouco, então, eu não vou poder falar de futebol aqui. Um canal de futebol que não fala de futebol. Fica meio difícil, né? Fica meio difícil. E aí o camarada, não vou colocar o nome aqui nem nada, ele mandou assim pra mim, ó. Aí, maluco, o Botafogo não deve nada aos jogadores. Que foi aquela informação de ontem, que saiu em todos os portais do mundo. Inclusive, o próprio Botafogo emitiu uma nota para falar sobre isso. Uma informação que eu tirei de um portal botafoguense, tá? Essa informação de ontem, o vídeo de ontem, eu tirei de um portal botafoguense. Se informa melhor antes de fazer fake. Me acusando de fazer fake. Então, se alguém fez a fake aqui, meu amigo, aí, ó, é a Sport TV, aí é o portal botafoguense que tava divulgando, aí foi o UOL, foi a Globo.com, manda um e-mail lá pra redação deles, não é pra mim que você tem que falar isso.
Não fui eu que fiz a matéria, não fui eu que redigi a matéria. A pessoa que redigiu a matéria e que trouxe a informação, ela é responsável pela informação. Eu apenas comentei ela. Na verdade, eu nem impulsionei a informação. Eu nem divulguei a informação. Eu comentei a informação. Tem diferença. E eu acho que você não assistiu o vídeo inteiro, porque se você tivesse assistido, você viu que no final eu ainda fiz algumas ressalvas a respeito disso. Né? Eu falei sobre o copo meio cheio também. Então, eu não tratei só desse assunto. É que você caiu de paraquedas, leu o título do vídeo e já interpretou da sua maneira o que ia ter dentro do vídeo. Então assiste primeiro. Tenha a inteligência de assistir primeiro algo antes de você sair por aí falando besteira. Mas vamos continuar. Você será denunciado para provar o que você afirmou, otário. Eu não afirmei nada. Eu só li a matéria. A fonte foi Portais Botafoguenses. Só isso. A SAF do Fogão é a melhor do Brasil. Não tem comparação com a 777 do Vasco. Cuidado para não chorar depois, palmeirense. John Textor veio para ficar. Pequeno é o Palmeiras e você está no chororô. Ó, ele tá falando sobre o vídeo que eu falei ontem da 777. Aquele vídeo que eu falei ontem sobre a 777, eu trouxe a opinião de um torcedor botafoguense sobre o novo investidor do Botafogo. Amigo, foi um torcedor de vocês que falou isso. E ainda no final do vídeo, eu faço uma ressalva dizendo que eu não acredito naquilo. Assim, você está tão equivocado que você não assistiu o vídeo inteiro. Você olhou a capinha de miniatura, você olhou o título e você já saiu tirando as informações de você. Não fui eu que comparei aquilo. Aquilo quem comparou foi um economista botafoguense. E eu ainda no final do vídeo eu saí em defesa do Botafogo e do John Textor, falando que a relação do John Textor com o Botafogo é uma relação muito próxima. E eu não acreditava que o John Textor ia fazer isso. Que você não prestou atenção que no final do vídeo eu saí em defesa do Botafogo. Assiste direito as coisas. Mas vamos continuar. A dívida do Botafogo é com o pagamento aos empresários e a premiação dos títulos aos jogadores. Então tem dívida. Primeiro você fala que eu trouxe uma notícia fake. E aí você admite que existe uma dívida. Uai, então se existe a dívida e você mesmo admitiu, você também está espalhando notícia fake? Então, eu não comentei uma fake. Eu comentei uma notícia que realmente é verdadeira. Porque você mesmo está confirmando aqui, ó. A dívida do Botafogo é com o pagamento aos empresários e a premiação dos títulos aos jogadores. Ó, e os empresários ficaram putos porque o Botafogo não renovou com os jogadores que saíram. E com raiva falaram na mídia que deve salários, luvas e férias. Mas isso tudo foi mentira para pressionar o Botafogo a pagar aos empresários o que ele deve. Uai, então não é mentira. O Botafogo realmente deve. Tudo bem, talvez eles utilizaram do artifício da mídia para pressionar a gestão do Botafogo. É a mesma coisa, tem um buraco aqui na minha rua, eu vejo que a prefeitura não resolve, eu vou lá e falo no jornal local aqui. Ó, tem uma denúncia de um buraco enorme que abriu aqui na minha rua, já causou acidente, a prefeitura não fez nada. Então eu utilizo o veículo de comunicação para pressionar a gestão da cidade, a gestão municipal, a reparar aquilo. É isso que eles estão fazendo então. O Botafogo está devendo e eles estão utilizando desse artifício. Se é certo ou não, aí eu acho que não cabe nem a você e nem a mim julgar. Aí, meu amigo, é um problema deles, tá? Eles vão definir isso lá na justiça ou nos acordos que eles vão fazer. Fica tranquilo que eles vão receber muita grana por isso. E você tá aí comprando briga que não vale a pena, tá, irmão? Não vale a pena. Ó, mas como você é clubista, pra criar polêmica, falou merda sem saber da realidade. Você falou a mesma coisa que eu, que existe uma dívida. E na verdade eu não tirei isso da minha cabeça. Mais uma vez eu ressalto, essa informação estava nos portais, espalhado ontem pela mídia, inclusive em portais botafoguenses, inclusive em várias e várias lives de botafoguenses que aconteceram no dia de ontem sobre isso, e inclusive o Botafogo emitiu uma nota oficial para esclarecer isso. Então olha só. Aí ele mandou aqui, ó, como você é burro. Não sei se sou eu não, viu? Porque eu, pelo menos, não tenho problema de interpretação de texto. Parece que você tá tendo. Isso daí é o que a gente, às vezes, tem que aguentar. Certo? Na internet aí. Enfim.
Eu não dou muito ouvido pra isso, não. Até porque se eu fosse dar ouvido a toda crítica que aparecesse, pô, eu já teria parado de fazer vídeo. Só que às vezes é legal a gente pontuar de maneira clara as coisas, para que não tenha problemas de interpretação. Será que eu fui claro agora com o colega aí? Inclusive, você fez várias ofensas aqui pra mim, tá bom? Na verdade, as ofensas que você fez é muito mais passível de processos do que aquilo que eu li das matérias que eu vi na internet. Mas tudo bem, eu vou mandar pra você um abraço, tá? Você, querendo ou não, trouxe uma visão crítica, uma opinião contrária, e eu acho importante, pra gente manter um debate democrático, colocar também aqui a sua visão. Embora você foi mal educado pra carvalho, e eu não fui mal educado com você, mas tá tudo bem, fica tranquilo, fica aí como um ponto de observação, e também é legal porque agrega um pouco de conteúdo ao canal. Vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. É o seguinte, Jorginho no Palmeiras. Jorginho no Palmeiras. E eu acho interessante trazer essa informação aqui, até mesmo para também puxar um pouco o conteúdo lá pro Botafogo, pro Fluminense, porque o Jorginho, ele está sendo oferecido ao Palmeiras. Só que existem duas equipes aqui no Brasil que o Jorginho vê possibilidades de atuação. Apenas duas, tá? Apenas duas. Que é o Palmeiras ou o Flamengo. Lembrando que o Jorginho, ele é um meia central e também atua na posição de volante. Neto, você acha que o Jorginho é uma opção melhor que o Andreas? Olha, o posicionamento e a forma de jogar dos dois, elas são um pouco distintas, tá? Não dá pra gente substituir um por o outro de maneira integral. Tudo vai depender, claro, também do arranjo tático e daquilo que a comissão técnica pensa para a equipe, dinamicamente, taticamente, estrategicamente falando. Obviamente que existem essas ressalvas. Mas, quando o Jorginho olha para o Brasil e vê a possibilidade de atuação apenas em duas equipes, qual que é a principal justificativa dele? Lembrando que essa é uma matéria da ESPN, tá? Não é eu que tô falando. Então, se alguém tiver alguma queixa lá nas redes sociais, mande um e-mail para a redação da ESPN. Pra mim não vai adiantar muita coisa, mano. Eu só leio a matéria e comento. É isso. O Jorginho, ele falou o seguinte, que ele vê a possibilidade hoje de atuar tanto em Palmeiras e Flamengo, porque esses clubes têm um poder financeiro maior e porque estão no Super Mundial de Clubes. Ou seja, o Fluminense e o Botafogo também estão no Super Mundial de Clubes. Só que ele não vê possibilidades de atuação. Hoje ele só atuaria nessas duas equipes no Brasil. Algumas pessoas acham até um pouco de prepotência o cara falar isso. Mas assim, mano, o cara tá sendo sincero. É melhor ser sincero do que ficar enrolando. Tá ligado? Ó, eu só atuo aqui ou aqui. Aí os outros já nem perdem tempo especulando, sabe? Indo atrás, gastando saliva para comentar alguma coisa. Agora, o que isso significa? Isso significa aquilo que a gente sempre fala. Quando você tem equipes que são organizadas e financeiramente bem estruturadas, você colhe bons frutos. E o exemplo disso é quando você olha um jogador que está na Europa, que inclusive já ficou no top 3 aí da Bola de Ouro, olhar para o Brasil e falar assim, eu só vou para aquelas equipes. Ele foi oferecido a priori pelo Palmeiras. O Palmeiras abriu negociação com ele para saber valores, mas não existe proposta oficial. E o que você acha disso, Neto? Eu acho o seguinte, se o Palmeiras não contratar o jogador, existe uma possibilidade do Flamengo contratar, porque os caras que, dá linha com o Alan. E meus amigos, Jorginho, em relação a Alan, é 1000 vezes o Jorginho. Mas, Neto, vamos lá. O Jorginho, a atuação dele dentro do Arsenal, desde que ele chegou, foi pífia. Ele nunca fez uma partida, ele nunca mais jogou o mesmo futebol que ele jogou lá no Chelsea. Eu concordo com vocês. Mas quando você tem um jogador com rodagem na Europa, com experiências em seleções, com várias premiações e multicampeão europeu, você traz esse cara pro Brasil e ele sobra. Então ele é um jogador com técnica, ele é um jogador com fundamento. Se você observar, tem muita gente falando assim, o Jorginho ele é muito burocrático.
fica tocando de lado, enrola para dar saída da bola. Talvez você nunca viu ele jogar no Chelsea. Porque ele não enrola, não. No Chelsea ele trabalhava ali como um meia armador. E ele fazia isso muito bem. Então é um cara que você pode trazer para a volância, mas na volância nós temos o Aníbal. Mas é um cara também que pode fazer ali o meio de campo, o meio central e conseguir boas possibilidades de assistência. Ele fez isso muito bem quando jogava no Chelsea. Ele conseguia inverter muito bem a bola de campo, né? Então ele trabalhava muito bem os lançamentos em diagonais, lançamentos difíceis de se fazer, onde você acha o jogador projetado à frente e colocava a bola no pé do jogador, com passes absurdos. Tomava decisões rápidas, um jogador inteligente que tem uma boa visão de campo, sabe se posicionar muito bem, um cara extremamente inteligente e, além disso, um ótimo cobrador de pênalti. Então ele tem tudo aquilo que uma equipe brasileira bem estruturada e que tem já um bom elenco pode fornecer para ele, tornando a equipe mais competitiva como um todo. E eu até falo para vocês, se o Palmeiras não pegar, eu acredito que o Flamengo até vai atrás dele, se ele já demonstrou esse interesse. Agora, a partir do momento que o Palmeiras negociar com ele, deixa o Andreas para lá. Investe num centroavante. Nós precisamos muito mais de um centroavante do que de um jogador na posição do Andreas. Por mais que o Jorginho não seja exatamente aquilo que o Andreas é, mas eu acho o Jorginho mais experiente, tecnicamente e com mais fundamento. Eu acho ele um melhor jogador. Ah, mas isso foi na boa fase, Neto. Mas ele pode recuperar no futebol brasileiro a sua boa fase. Galera, estamos falando de um jogador que fez praticamente a carreira inteira na Premier League. Então ele sabe o que é jogo rápido. Ele sabe. Ele sabe. Tem muita gente que fala assim, ah, mas ele não tem velocidade, ele não tem profundidade. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Olha os lançamentos e as assistências que ele entregava. Olha a forma como ele armava o time quando ele jogava no Chelsea. Busca aí um vídeo e assiste um jogo dele pelo Chelsea pra você entender o que eu estou falando. Tá bom? Um grande jogador, um ótimo nome e que pode dar um alívio financeiro. Eu não sei se ele vai vir sem luva, sem nada. Acredito que vai ter um valor sim de luvas. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser um valor muito inferior àquilo que hoje o Palmeiras vai ter que fazer para contratar, por exemplo, um Andreas Pereira. Tem gente falando para trazer os dois, mas sinceramente eu acho que fica difícil. Vai subir demais a folha salarial do elenco. Eu não sei se é viável. Aí vai precisar fazer uma matemática, a gente precisa ter valores que hoje a gente não tem os números para saber. Tá bom? É isso daí então. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.